Graças e paz, queridos. Aqui é o pastor Luiz, mais uma vez falando aí com vocês, compartilhando da palavra de Deus, nesse momento que a gente tem procurado avançar em conhecimento, na graça do Senhor Jesus Cristo. E eu queria começar pedindo a você que, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta e compartilha, sabe? Curta também lá as nossas mídias sociais, né? Temos o Facebook, temos o Instagram. Então, seja um canal de Deus para que a propagação, né, do Evangelho ela venha a ser sempre feita em tempo e em fora de tempo, e que a gente venha se utilizar de todos os recursos, né, possíveis e disponíveis aí para que a gente venha estar pregando essa palavra. Então hoje iremos falar um pouco aí no nosso Fala aí Pastor sobre a importância da presença de Deus, do ter a presença de Deus, sabe? Esse canal existe há um pouco mais de 2 anos, e se não fosse a presença de Deus na vida dele, na nossa vida, com aquilo que a gente tem feito, esse canal já teria acabado e até não teria cumprido o propósito para o qual o Senhor tem levantado, não só a minha vida, mas aqueles que têm participado das lives aí que a gente tem feito. Então, o Senhor tem nos dado estratégias e tem feito com que cada vez mais a palavra dele, né, a palavra de Deus por meio de nossas vidas, ela venha ter sempre uma propagação, algo direcionado assim pelo Espírito Santo de Deus, e eu fico muito feliz com isso. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Particularmente é uma palavra que é uma passagem que eu gosto muito dela. Então, de forma bem simples, clara, né, e objetiva, que é o propósito desse canal, a gente vai estar ministrando um pouco sobre isso aí, e eu acredito que Deus irá tratar conosco. Então, Êxodo 33, versículo 11, eu queria que você acompanhasse. Fala o seguinte: falou o Senhor a Moisés face a face, como quem fala a qualquer um amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me disseste saber se você há de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos. Considera esta nação, e este é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra? Disse-lhe o Senhor a Moisés: farei também isto que tu me disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo meu nome, pelo teu nome. Essa passagem ela é muito interessante, porque quando a gente para refletir sobre essa importância da presença de Deus, a gente precisa entender alguns aspectos que implicam ter essa presença sobre a nossa vida. Como o versículo 11, né, estava falando, Moisés era conhecido de Deus face a face, e isso é muito poderoso. E a gente precisa ter esse reconhecimento de Deus, que quando a gente tem essa oportunidade de ser reconhecido por Deus face a face, está falando de intimidade, está falando de algo que é gerado de intimidade. Ninguém pode muitas vezes conhecer uma pessoa a esse nível que Moisés foi conhecido de Deus se não for com intimidade. Então a gente precisa entender a importância do secreto com Deus, a importância, vamos dizer assim, do oculto com Deus. Temos que entender que a nossa vida pública é importante. Sim, eu tenho certeza que tem muitos, às vezes, que não me conhecem tanto assim, mas gostam, me respeitam por conta de um pouco que conhecem de mim. Mas os meus amigos, aqueles que me conhecem mais de perto, sabem quem de fato eu sou. Me conhecem, vamos dizer assim, face a face. Eu posso até, como você já deve ter reparado, ter raspado a cabeça, mas aquilo não mudou quem eu sou como pessoa, porque as pessoas que me conhecem face a face sabem o meu dia a dia, sabe? É aquilo que o Evangelho tem falado, que a gente tem que ser fiel a Deus no trato com as pessoas, no lidar com as pessoas, no conduzir-se, vamos dizer assim, diariamente. Então Moisés, ele era conhecido por Deus face a face, e Moisés era algo que eu vejo muito forte
que a gente precisa cada vez mais enfatizar isso, que Moisés ele era uma pessoa que inspirava tanto um modelo de um homem de Deus a ser seguido, que se você está acompanhando aí comigo, você vai ver que o moço Josué, o seu servidor, ele não se apartava da tenda. Moisés ele era, vamos dizer de uma forma bem simples, Moisés ele era um auxiliar de Moisés. Moisés, ele, quando ia para a tenda do encontro, que Deus falava com ele face a face, e que aquele momento acabava, Moisés se retirava, voltava para o arraial, para seus afazeres, para descansar, enfim, e Josué ele tinha que acompanhar. Mas aquilo era tão interessante, que aquela presença era algo tão gostoso para Josué, que Josué ele não se apartava daquela tenda. Josué ele ficava sentado na porta da tenda, mesmo após Moisés já ter saído. E naquela época a gente não desfrutava do privilégio de hoje, de todos terem esse acesso a Deus. Antigamente era privilégio dos sacerdotes, dos homens de Deus, não era um privilégio geral. Alguns tinham essa oportunidade e outros não, mas Josué, ele queria muito ter aquilo que Moisés tinha. Por quê? Porque ele via naquele homem um modelo a ser seguido, um exemplo a ser seguido. E o que eu sempre falo, às vezes com o passar dos anos, a gente está tendo que chegar diante das pessoas e reconhecer que as pessoas hoje têm que olhar só para Jesus, porque se olhar muitas vezes para os homens que têm aparecido aí, as lideranças evangélicas, elas se desviam. Então, quando eu digo isso para as pessoas, a gente muitas vezes tem que reconhecer está até reconhecendo, perdão, de forma indireta, que a gente não é muito um modelo a ser seguido de homem de Deus. E os grandes homens de Deus da história, eles chamavam o pênalti para si e eles cobravam. Sabe, Paulo chegava e dizia assim, quer servir a Deus, quer agradar a Deus, me imita. Chegou para Timóteo e disse, Timóteo, o que você viu, ouviu e viu em mim, isso mesmo você faça aí, reparta também com homens fiéis. Então, hoje, o nível de decadência muito espiritual chegou a tal ponto que a gente tem que chegar para as pessoas e dizer, irmão, se você tem que olhar só para Jesus, que se você não olhar para Jesus, você se desvia. Então, isso é só algo que eu queria começar dando início falando aí. Agora chega o principal. A gente vê que Moisés, ele não se permitia fazer nada se não fosse conduzido e movido pela presença de Deus. Então estamos vivendo dias, infelizmente, que a gente está tendo que reevangelizar os evangélicos e para ensiná-los essa importância que tem se conduzir pela presença de Deus. A gente busca, infelizmente, muitas vezes conselhos de tudo e de todos. Em todos os lugares a gente vai buscando conselhos e vai lendo em revista, vai buscando direcionamentos e muitas vezes a gente perdeu o caminho do quarto, a gente perdeu o caminho do secreto, onde que muitas vezes se a gente já fosse direto e dissesse ao Senhor, me conduza, Senhor, faça do jeito que o Senhor quiser fazer e se movesse. Eu acho muito lindo isso de Moisés. Moisés ele não se permitia se mover se não fosse direcionado pela presença de Deus. Ele faz, Senhor, no versículo 15, se a tua presença ela não vai comigo, não me faz nem sair daqui. A gente precisa entender isso, que em tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir a direção de Deus, a gente tem que pedir a presença de Deus e nem sequer ousar se mover se não for por ela. Então, a palavra de Deus hoje do nosso Fala Aí, Pastor, é que entender que a presença de Deus ela é fundamental nas nossas vidas. Como é que se mantém um casamento por tanto tempo se não for pela presença de Deus? Sabe, às vezes a gente brinca pensando que Deus deveria estar com um senso de humor muito grande quando criou o casamento, duas pessoas totalmente diferentes, de famílias totalmente diferentes, de uma educação muitas vezes totalmente diferentes, e Deus coloca esses dois indivíduos dentro de uma casa, casam-se e diz que até que a morte os separe e coloca aqueles dois para viverem juntos. Queridos, como é que se tem um casamento duradouro e abençoado se não for pela presença de Deus? Então você vai para uma escola, uma faculdade, como é que se mantém uma vida íntegra num ambiente muitas vezes tão distante daquilo que Deus quer, se não for pela presença
de Deus? Como é que se mantém fiel a Deus em meio a um mundo muitas vezes tão corrupto? Se não for pela presença de Deus, se não fosse a presença de Deus em nós, nós já estaríamos perdidos há muito tempo. Como é que se conduz? Como é que a gente ousa conduzir a nossa vida sem a presença de Deus? Querido, se a gente for conduzir a nossa vida sem essa presença, sinto lhe informar, é mera sorte. E eu não gosto da sorte. Eu não acredito na sorte. É um mero acaso. As coisas vão acontecendo na nossa vida, as coisas vão acontecendo e vai gerando e vai conduzindo-se. E a gente, quando para pensar, aconteceu, acaso. Não existe acaso. O acaso é algo muitas vezes criado pelos homens para que a gente tenha a falsa sensação de que tem um controle de tudo. Como é que a gente se mantém firme, de pé, num período como esse que a gente está vivendo, de pandemia, de isolamento social, onde bagunçou a vida de todo mundo, se não for pela presença de Deus? Como é que a gente vai se manter firme nos fins dos tempos? É algo que a gente tem insistido, que a evidência da volta de Cristo, queridos, ela não se dará pelo avivamento, ela se dará pela apostasia. Isso é bíblico. Temos que crer que a necessidade de estar sendo sempre avivados. Sim, eu não estou desmerecendo isso. O que eu estou dizendo é que nos últimos dias virá um mar de apostasia geral, falta de amor. Vai se aumentar de tal forma o pecado, a frieza espiritual, e o amor de muitos eles irá esfriar. Como é que a gente vai se manter firme num período como esse, se não for pela presença de Deus? A presença de Deus, queridos, é o que nos mantém de pé. A presença de Deus é que vai nos manter firmes e confiantes, esperançosos pela volta de Jesus Cristo e por tudo que nos cerca. Então, queridos, assim como foi com Moisés, não se permita viver se não for pela presença de Deus. Não se permita conduzir, empreender, fazer nada nessa vida se a presença de Deus não estiver com você. Pode até dar certo, mas sem a presença de Deus. Ah, queridos, a presença de Deus, ela vai fazer toda a diferença em tudo aquilo que você fizer. Então, queridos, eu queria pedir a Deus que a presença de Deus viesse sobre a sua vida. Que a presença de Deus alcançasse aqueles que nos seguem, que não encontrou ainda com o Senhor Jesus e que entendam que Jesus ele tem um plano extraordinário para a sua vida. Então, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do nosso amigo Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo, venha governar a tua vida e entenda, queridos, que sem Bíblia você está sem comida. Então, queridos, graça e paz. Amém.